Olá, sejam bem-vindos a mais um Roberto Gamito e hoje trago-vos, não um fragmento do livro Lembro-me ou outra qualquer coisa que me tenha espicaçado via leitura e possa fazer um comentário acelvajado. Hoje trago-vos uma citação ou um fragmento de um diálogo que ouvi na pastelaria. Um dos recursos que eu utilizo agora menos no túnel de vento, inicialmente nos primórdios do túnel de vento, que já tem uma história longa dentro da possibilidade de um podcast, que ao segundo episódio devia ter morrido logo, mas nos primeiros episódios, volta e meia saía com um fragmento que tinha ouvido numa taberna, numa pastelaria, sítios muito ricos em diálogos inesperados. E parece-me que cada vez mais, em existindo esta ressalva deve-se ao facto de cada vez mais, mesmo pessoas insuspeitas, e insuspeito aqui não sei se tem algum valor, mesmo pessoas que, à partida, que são caricaturadas em todo o lado, estão com a mesma postura, a qual é agarrar-se ao telemóvel e mergulhar e estar numa relação dependente, é uma relação narcótica com aquele retângulo que lhe transmite, queira Deus, informações, mas a miúdo, parangonas, que o faz espicaçar. Olha o que este político diz, dá um comentário, um palpite, que normalmente já trazia de casa. É uma espécie de fundamentação à queima-roupa, à desgarrada, e lá vai ele cantando o seu fado, como se tivesse num lugar privilegiado para comentar o mundo. Antes haveria mais tribos, mais diferença, pessoas que pertenciam a essa casta, os dependentes, os viciados de ecrã, e os outros que viviam como selvagens, bárbaros, analógicos. Atualmente é muito difícil. O que há é volta e meia um espaço, e suponho eu que em sítios como cidades ainda seja mais raro o avistamento desses bárbaros analógicos. O que temos hoje é bárbaros digitais que experimentam a sua barbárie nesse ecrã e exportam para todo o lado e partilham a sua barbárie para vários sítios e com ela engajam com outros bárbaros. E uma performance de barbárie enquanto não se ouve nada, não é? Um bárbaro silente que não quer cair no ridículo de expor a sua barbárie no mundo real. No entanto, as fronteiras estão cada vez mais ténues. Houve um tempo em que um agrimensor diria aqui é o mundo real, aqui é o mundo virtual. Hoje, o mundo virtual contamina e de que maneira o mundo real? Apanhamos os ticos do mundo virtual e usamos-os no dia-a-dia e vice-versa. É um ciclo. Mas não é para falar de contaminações, de modus operandi que antes eram distintos entre o mundo virtual e o real. Aquilo que me interessa, e se calhar um autoelogio, já que não há aqui ninguém para me elogiar, e até eu critico este autoelogio, isto não é digno, tive sorte de colher na fonte algo que é cada vez mais raro, que é um comentário sem qualquer propósito, não é um comentário deste género que ouço bastas vezes, mesmo em sítios pequenos. Tu já viste a foto que eu publiquei? Anda cá. E obriga a pessoa a entrar naquele retângulo que nos vampiriza. E muitas vezes é uma foto desfocada. É uma foto desfocada. Se por um lado é bonito, porque há olhares a convergir para um mini retângulo em que o centro das atenções é um desfoque, pode ser artístico, há fotos desfocadas em galerias. No entanto, a nível de arte parece-me pouca. É que depois surgem perguntas: o que é isto? Se numa fotografia que não puxa pelo lado abstrato, é uma fotografia figurativa, em princípio perceber-se-iam as figuras que estão lá. São pessoas ou pratos, às vezes a cara de uma pessoa e um prato. Bonito por um lado, depois um prato isoladamente podia dar asa a perguntas: este prato é de quem? Isto tiraste da net. São pessoas que normalmente não têm noções de enquadramento, a regra dos terços também não. A cara disputa golosamente o foco com o prato. E por vezes somos educados, outras vezes não, porque sai-nos assim. O que é que gostava deste lado do prato? Estás a tapar o prato com a bochecha. Dão asa a perguntas, e se isto servir para sairmos do objeto em questão, que é a fotografia, é um rastilho de uma conversa ulterior ou de uma supapada que fica tão bem, e tudo que nos tirar dessa arena luminosa que nos trafega a vida, a palavra e o sono é bem-vindo. Mas não é isto.
Aquilo que eu trago cá é um fragmento muito curto que me espicaçou. Houve mais, mas trago apenas este, que isto já vai longo, em prelúdio. Há uma senhora que visitou recentemente Paris e que disse: fui ver a Torre Eiffel, deixa um bocado a desejar, aquilo é só ferro. Esta observação já de si é um tanto ou quanto descabida, mas tem uma parte de realidade. Tem uma parte histórica que eu, eventualmente, irei dizer. Diante desta observação, alguém lhe pergunta: mas estavas à espera de quê? A pessoa que disse que a Torre Eiffel é uma montanha de ferro, pois foi isto. Este diálogo enceta aqui qualquer coisa que é muito rara, porque nós temos de cumprir os requisitos de comentários. E já agora aproveito para... lembrei-me do outro fragmento. Houve mais, mas estes dois complementam aquilo que eu quero dizer. Mas antes disto, não sei se vocês estão a par, a Torre Eiffel nem sempre foi a Torre Eiffel. Qual é a imagem comum em relação à Torre Eiffel? É que é um grande monumento, a par do Arco do Triunfo, do Louvre, mais algumas coisas. Quando pensamos em França, em Paris, pensamos na Torre Eiffel. A não ser por escárnio que dizemos aquilo é um monte de lata de ferro, aquilo não é nada. Ou estás a criar um raciocínio humorístico. Não é que eu acho aquilo... Eu prefiro uma maçã à Torre Eiffel. Sabe melhor. Para dizer o quê? Nem sempre foi assim. O Gonçalo M. Tavares há uns anos recordou-nos, não sei se há 2, há 3... Ele tem uma crónica no Expresso, é acessível por lá, em que ele fala dessa história, a história da reputação da Torre Eiffel. Ninguém gostava daquilo. Possivelmente explicitou essa trajetória da fama ou do estatuto, esse ponto de viragem, o que é que aconteceu na fama ou no estatuto da Torre Eiffel para sair do sítio de isto não é nada para isto é a melhor coisa. Esta mutação é passível de acontecer em quase tudo. A reputação tem este lado venenoso, a publicidade tem este lado venenoso, transforma algo quase no seu contrário. É aquele tipo de verdade publicitária. A coisa torna-se outra coisa por força de a dizermos. Olhamos para um gato, se investirmos milhões e milhões e milhões e milhões e obrigarmos toda a gente a dizer este gato é um tigre, 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 vai acontecer uma coisa que é similar ao conto do Rei Vai Nu, em que caímos num delírio coletivo e não queremos sair. Pode haver momentos mais esclarecidas, a meio do percurso até nos esquecemos que aquele gato é um gato. Entramos por aí, porque não queremos desafinar o tom. Gostava de perceber o que é que aconteceu na Torre Eiffel. Neste caso, esta pessoa entradota, já com os 60 e muitos, foi a Paris... Um português, isto é só um monte de ferro. Esta pessoa velhota é a criança na fábula do Rei Vai Nu. Quebrou o delírio coletivo naquela mesa que estava recheada de pessoas que, diante desta informação, a Torre Eiffel é só um monte de ferro, ficaram... Queres ver que a Torre Eiffel é um monte de ferro? Deixou o clima. A outra deixa, que também é igualmente espetacular, mas de outra forma. Eu fui ao Louvre, não entrei. Isto pode não ser nada aos vossos olhos, mas para mim diz muito, pois é uma forma de estar no mundo, equiparável àquela dos livros que comprei o livro, mas não o li. O ato de estar é a coisa mais próxima que eu posso fazer sem fazer a coisa. Neste caso era visitar o Louvre. Estive à porta, mas não fui. Estar à porta do Louvre não é ir ao Louvre. Adquirir um livro não é ler um livro. É aquilo que temos. E às vezes há uma gradação. Antes de comprar o livro, eu já o pus no cesto, já o pus no carrinho, já tenho apontado para ler. Sabemos que esta coisa, neste caso, ou visitar o Louvre, tem um certo estatuto, diz qualquer coisa sobre nós, merecia ser discutido. Ler um livro pode dizer alguma coisa sobre nós e nós tentamos aproximar-nos disso o máximo que conseguimos. Ou compramos-lo, ou dizemos que vamos comprar, ou apontamos, ou recordamos-nos a meio de uma conversa, mas queremos beber, é uma espécie de esquema em pirâmide do prestígio. E este foi mais um Roberto Gamito.